né? Não dão exemplo nas suas finanças, Sim. não dão exemplo nas suas vestimentas. Quando eu falo de pastor, está ligado o marido e a mulher. Claro. A família A família pastoral, é né? o reflexo da igreja. Claro. A Bíblia diz, assim como é o líder, é o povo. Então, se não há em nós verdade, se não há em nós algo que as pessoas possam imitar, porque nós já imitamos alguém que é Cristo, Sim. que não é nos imitar sem nós não imitarmos Cristo. O que Paulo está dizendo, seja meus imitadores, não é porque eu sou apóstolo, não. Seja meus imitadores, porque eu sou Imitador de Cristo. A coisa está tão feia hoje que os pastores não podem mais dizer isso. Não. E os pregadores dizem, imite Cristo. Aí o irmão diz, não, vocês imitam Cristo. Ou seja, nós estamos diminuindo a nossa responsabilidade. Existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia. Da mesma forma que tem... Só pegando um texto aqui para a gente comparar. Sim. Que você está falando. Da mesma forma da submissão, né? Que fala a mulher está submissa ao homem, o homem submissa a Cristo e Cristo ao Deus. Pai. Ao Pai. Ao Pai. Sim. A mesma coisa aí. Tem uma responsabilidade para a gente se submeter e prestar conta, que é o pastor. Sim. Que esse é imitador de Cristo. De Não Cristo. que eu, como ovelha, não posso imitar a Cristo também. Claro, é meu exemplo maior. É o exemplo maior. Mas o meu Mas pastor, a pessoa que você está vendo, a pessoa que é representação de Deus, né? Claro. Sim. Da presença de Deus, vamos colocar assim, talvez não Não da presença, não da presença, mas dos ensinos, a a referência, referência. que Deus colocou na terra para você como ovelha, esse é o Vou pastor. puxar aqui. A gente vai para o texto de Efésios, né? Justamente do que Rogério colocou ali não foi nem uma pergunta, foi um comentário, uma referência que ele colocou, né? Isso daí, então, quebra justamente porque a gente vê, é muito notório, e conversando com pessoas a gente ouve tanto, que o pastor hoje, muitos pastores, né? Pastores, entre aspas, né? Deixou de ser um chamado para uma profissão. Claro. Né? Então, assim, Perdeu. o verdadeiro pastor tem que ser aquele que Newton falou, o texto que Newton leu lá o primeiro texto lá que a gente falou de João capítulo 21. João capítulo 21. Sim. Né? Pedro, tu me amas? É isso. Então, o pastor primeiro ele tem que amar o Senhor. Essa é a raiz. Essa é a raiz. É. Amou o Senhor, então aí ele entra nesse texto de Efésios, né? Uns para apóstolos, outros para pastores. Claro. Pessoas específicas, chamado. Claro. Né? Quando eu ouço, que todos vocês aqui já ouviram, com certeza, e eu já ouvi várias vezes, pastores que vai em um determinado lugar, que vai convidado a ir em um campo para olhar o campo e chega lá, devido ao lugar ser pequeno ou ser simples, ele disse que ali ele não vai ficar. Então eu estava Entendeu? Entende um negócio desse? Ou seja, se o outro lá mandou o currículo para a igreja, aí se o salário não for equivalente àquilo que ele imagina, eu não vou. Né? Se move não pelo propósito que o Senhor chamou. Não, mas pela grama. Mas pela grama. Principalmente a grama do vizinho. A grama do vizinho, que muitas vezes é o quê? É mais verde? Sintético. Chega lá é sintético. Eu tenho até assim uma experiência Entendeu? relacionada a isso, né? Então, a questão chamada. Sim. A chamada, na verdade, assim, aconteceu. Eu trabalhava numa multinacional, né? E nossa expectativa era desenvolver, crescer. Porém, sempre havia pessoas dizendo, olha, Deus vai te tirar desse negócio aí. E a gente foi caminhando. Resumindo. E eu fazia engenharia, eu já tinha alguma faculdade, eu já estava bem desenvolvido na questão financeira e profissional. Porém, Deus nos disse que iria nos mandar, não vou dizer o detalhe aqui, algumas ovelhas já sabem, a igreja sabe, em alguns lugares que eu já contei esse testemunho, que Deus ia me mandar para o deserto. Esse foi a forma como Deus usou a pessoa. Sim. Né? E eu não conhecia até então Umburanas. E lá ele iria fazer nascer grama no deserto, né? E que eu não se preocupasse com finanças, né? E realmente a gente foi sem nenhuma perspectiva, tanto é que quando eu saí da empresa, eu recebi ligação de familiares de longe. Uma tia minha que nunca me ligou para nada na vida, mas soube quando eu saí da empresa que na cabeça deles era um recurso financeiro alto,
Eles me ligaram. Era a disse, segurança financeira. Niltinho ainda disse assim, muito carinhosamente. Niltinho, assim, você sabe que você pode fazer a obra de Deus trabalhando, né, nessa empresa e tal. E como muita gente faz, né? Só que eu disse, não, meu chamado é outro. Eu fui chamado e separado para o ministério. Né? E na cabeça de muita gente isso era loucura. Realmente sai. Levi, o cobrador de impostos, trabalhando na Secretaria da Fazenda, com toda uma estrutura, sair dali para seguir Jesus. Qual é a garantia de Jesus? Morte. Perseguição. Não é? Então, do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. É muito complicado isso, né? E por fim a vida eterna, né, meu filho? E aí não é. Então, na lógica humana e aquilo que nós podemos ver hoje, eu já dou um conselho a quem nos escuta, saiam mesmo da igreja que o pastor não abre a Bíblia e explica para você. Amém. Saiam da igreja que o pastor não abre a Bíblia e explica para você. É aquilo que até o apóstolo Paulo ele foi questionado. Imagine eu e você. Né? A igreja de Bereia é chamada por Paulo uma igreja nobre, uma igreja honrada, porque após Paulo pregar, eles foram todo mundo para suas casas consultar. Ele estou falando do apóstolo Paulo, né? Não é uma meia sola como eu. E Bereia, a igreja é considerada e escrita por Paulo como uma igreja nobre. Então, a nobreza está em querer conhecer a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Então, por isso que nós, cristãos, ou chamado protestantes, somos diferentes. Pelo menos deveria ser. Né? O que rege a vida da igreja não é o líder, não é o pastor, não é o padre, não é o papa. É a Bíblia. O líder tem que falar o que a Bíblia diz. Claro. Está escrito. Eu até comentei, né, como eu sou de uma igreja batista, essa semana tive até uma reunião com alguns irmãos e eu disse, parece até que o estatuto vale mais do que a Bíblia. E que por muitos sinais, tem muitos estatutos que são antibíblicos. Sim, claro. E precisamos entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas isso tem que ser de verdade. Claro. Não pode ser Na somente prática. na prática. Não pode só ser memorizado só, não. Né? Que a gente pergunta, não, a Bíblia é. Mas você sabe o que está nela? Então, nós precisamos ter a maturidade de querer entender e conhecer as Escrituras, e ela é. Então, eu também faço como John Piper, né? Siga o pastor que segue a Bíblia. Amém. Muitas pessoas que congregam em determinados lugares, e aqui a gente não precisa citar nomes, determinados lugares em que essas pessoas entram nessas reuniões de culto, elas entram e saem, muitas vezes não falam nem com ninguém, mas principalmente, que é o nosso tema aqui, essas pessoas não têm relacionamento com o seu pastor. Essas pessoas não sabem a sua vida, essas pessoas não conhecem, o pastor dela não conhece a sua vida. Ok, existe esse tipo de situações. Aí aqui que eu quero jogar para a gente discutir um pouco, sendo bem rápido, porque nós temos mais ou menos aqui 10 minutinhos, mas eu vou pedir Clodoaldo para a gente acrescentar um pouquinho por conta da energia. Qual é o problema aqui central? Como a gente pode identificar um problema aqui central? Será que é porque, como Jackson mesmo colocou aqui, tem pastores que não são pastoreados, vivem sozinhos, né? Será que é porque o pastor não é esse pastor que vai lá e explica o que ele falou, que está ali disposto a conhecer essa ovelha? Ou são as pessoas, essas ovelhas, ou talvez, se é que são ovelhas, mas vamos colocar como ovelhas. Essas ovelhas, elas não querem abrir suas vidas, porque existe esse tipo de pessoas, né? Existe muita gente que para ela é suficiente, usa a igreja como uma religião. Tem gente que, por exemplo, só muda de religião. Como escudo para pecar. Que só muda de religião, né? Aí eu era da igreja católica, agora eu sou da igreja evangélica. Mas ela simplesmente chega num culto, entra no domingo, sai, dá um dízimo, uma oferta, e para ela tá tudo ótimo. Para mim e para todos que estão nos ouvindo, como vocês, como pastores, identifica como agir com esse tipo de pessoas, com esse tipo de ovelha? É o pastor, é a ovelha, são os dois?
Como é? Deu para entender? Deu, claramente. Pode começar Pode aí. falar? Pode. Comece aí. Existem 2 pontos aí, né? 2 pontos. Você foi até muito gentil em não falar de bode. Foi gentil. Foi extremamente gentil. Né? Por exemplo, eu cheguei certa vez em um lugar, na casa de uma irmã, e lá elas estavam dentro de um quarto. Segundo elas, estavam orando, né? E aí, quando saiu, a moça se apresentou como missionária e me pediu oração. Aí eu fiz a pergunta praxe. Quem é seu pastor? Jacobina, Assembleia. Mas me diga assim, qual é o nome? Você não sabe nem o nome do seu pastor? E agora é missionária? E eu não orei por ela. Então, existem pessoas que, de fato, são bodes, que Judas, no capítulo 1, no verso 4, ele fala. Sim. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação, porque nós gostamos só da coisa boa. Sim, sim. E às vezes, infelizmente, hoje, os pastores, e não sei se pastores também, os líderes, estão pegando só a parte que agrada. Sim. Mas a Bíblia diz, certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Sim. Está na nossa congregação. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Espera aí. Elas negam a graça. Mas espera aí, hoje nós vivemos no tempo da graça, então todo mundo... Mas nós vivemos no tempo da graça. Mas olha o que o texto diz. Elas negam a graça como? Uma vida libertina, que é uma vida liberal. Sim. Mas eu estou na graça. Mas como é que elas negam? Elas não negam dizendo que Jesus não é o Senhor. Elas negam com a vida. Claro. A vida de insubmissão. Com as suas atitudes. Com as suas ações, com o seu comportamento. Por que é o que eu gosto de uma igreja grande? Porque é uma igreja que as pessoas não vão me notar. Eu vou entrar e sair. Esse tipo de pessoa busca isso porque é bode. Ela não gosta de ser pastoreada. Aí entra o mercenário. Só que ninguém se engana nesse negócio. Tem um pastor mercenário que prega aquilo que elas querem ouvir. Mas o bode, que gosta de ouvir o que o mercenário fala, ele se atrai. Ninguém engana ninguém nessa história, meus irmãos. Mas as ovelhas sofrem. Né? As ovelhas sofrem. Porque esse povo está aí. Está aí dentro do nosso meio, no nosso arraial, como aqueles moços que Finéias, né? Sim. Atravessam ele na espada, né? Na lança. Eles estão no nosso arraial. Se relacionam com a Moabita, se relacionando com as Amonitas, tendo relações sexuais. Aí entra fora do casamento, na imoralidade, na mentira, na pornografia. Então são pessoas que estão ali dentro. E a culpa não é do pastor verdadeiro, porque o pastor verdadeiro ele traz para perto. Sim. Claro. Mas essas pessoas, elas Não dão querem. amarrada, elas não querem. Não querem ser pastoreadas. Elas não querem ser pastoreadas. Por isso que a gente não pode pegar só o lado do pastor. Claro. Porque existem pessoas que não querem e o pastor só consegue adentrar o coração quando a pessoa permite, né? É igual a um relacionamento, quando você entra, dependendo da intimidade, você não entra na casa, você bebe a água do passeio. Sim. Mas quando você tem relacionamento, a pessoa te chama para entrar. Dependendo do relacionamento, só entra até a sala. Se tu tem um relacionamento melhor, tu entra até a cozinha. E até entra em alguns outros cômodos da casa, porque fala de relacionamento. Sim. O bode, ele não quer esse negócio. Porque quanto mais se relaciona, mais da tua vida a pessoa vai saber. Mais exposto você fica. Mais exposto você fica, que é o lado bom e ruim. Claro. O lado bom, que é a exposição daquilo que é ruim, te dá uma chance de ser transformado. Claro. E a ovelha, por mais que erre, ela quer ser cuidada. Justamente. E a verdadeira ovelha é aquilo que você disse no verso de João 10. A ovelha, ela quer ouvir a voz de seu pastor. Claro. Claro. Ela não quer ficar, né? Tu já viu aquele irmão, domingo tá numa igreja, na quinta tá na outra. E faz uma hora extra na igreja dos outros. De vez em quando uma foi visitar não sei aonde, aí quando voltou com a mente turbada, disse que recebeu uma palavra lá e a mente estava turbada. Eu pensei comigo, ô Jesus, turba mais. Turba mais. Porque nós estamos lutando, ensinando a doutrina, mostrando, mas a pessoa tem que ir atrás de um fogo. Claro. Dentro Né? claro. Só que é um fogo estranho. Falando, né, e que a pergunta de Antônio aí, creio que há
um desequilíbrio, né? Que deve haver um equilíbrio, Sim. né? Tanto quando Nilton falou que o Antônio foi generoso com os bodes, me veio logo essa palavra aqui na mente, né? Em 2 Timóteo 3, que diz: com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Olha que tremendo isso. E é a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Essas pessoas sempre vão resistir ao pastoreio. Tem que estar lá. Sempre, entende? Eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Então, assim, só respondendo também a pergunta, né, dentro desse texto aqui, se existem as pessoas, e sempre vai existir, que não querem ser pastoreadas, né, como esses homens aqui que resistiram a Moisés, que resistem a tudo. Sim. Qualquer coisa que você fala, eles são contra. Não adianta. Se falar A, para eles é B, se C é D, e não queira chegar em algum lugar, porque não vai chegar. Só agora, faz do contra, né? só é do contra. Na verdade, a palavra é clara, tem que até que se afastar desse tipo. Não, claro, é assim que diz. Agora, também, eu vou falar do lado, né, que existe, né, os pastores, como o Nilton falou, os mercenários, né, pastor mercenário, Sim. que são pessoas que querem ter sua vida, entendeu? Minha vida aqui, as ovelhas lá, sim, entendeu? Claro. Eu não, na verdade, eu não sei como que é pastorear sem ter cheiro de ovelha, sim, né? Sim. Então tá atrás da lã. Complicado. É complicado, né? Sim, é complicado porque a gente não pode fechar os olhos que também existe, né? Eu conheci muitas pessoas que nunca tinha entrado na casa do seu pastor. Para mim isso é uma coisa, né? Imagine. Uma coisa assim, porque não sabe, porque também tem alguns que não quer que entre na casa, porque se conhecer a vida que leva, não é o pastor do púlpito. Não pode subir no púlpito. É claro, entendeu? Porque se entrar na casa, rapaz, eu acho que conheci outro pastor. Não é a mesma entendeu? pessoa. Que não é o meu, não é a mesma pessoa. Né? A história, aquela historinha que todos conhecem dos filhos que disse à mãe, que disse: minha mãe, eu quero morar aqui. Eu não quero. Aqui ele é melhor. Porque aqui, esse pastor daqui eu quero. Agora, o de lá de casa não dá, não. Né? Então, eu acho que tem esse equilíbrio, porque um pastor que também é o pastor que Jesus chamou: tu me amas, apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas. É um pastor também que é próximo das suas ovelhas, entende? Porque não há pastoreio de longe. Sim. Não há pastoreio pela internet. É por isso que estamos vivendo esse tempo conturbado e difícil. Sim. Porque a gente também que está procurando um pastor e vai para a internet. E aí vai procurando no lugar errado. Não vai encontrar um pastor na internet. Sim. Entende? Então, também a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pastoreio. Né? Porque se você que está escutando a gente tem vivido assim e tem tido a mente meio conturbada, procure essa pessoa que está aí onde você está indo congregar, entendeu? Dizer: meu pastor, eu não estou aguentando, porque tem ovelhas que são sinceras, sim, são ovelhas, sim. Né? E estão necessitando ir a esses pastos verdejantes, que é muito mais do que uma pregação de um domingo, ou de uma quarta, ou de uma sexta. Mas esse pastor, que o pastor Jacques falou aqui, que sentou com ele e disse: meu filho, eu vou lhe tirar essa dúvida. Né? E muitas vezes isso também, infelizmente, está faltando nos nossos dias. Você que o pastor, que uma igreja séria, tem que ter acerca qual a importância do grupo pequeno. Como muitos conhecem a célula, PGM, claro, GC e tal. Então, assim, qual a importância desse trabalho
que vocês veem? Eu sei que Jacques já começou falando, tranquilo, tá? Eu sei que Jacques já começou falando, então Nilton poderia falar sobre isso também, e Jacques pode querer acrescentar alguma coisa. Edivaldir, quando voltar, também pode querer falar acerca disso. Para que a gente entenda, porque eu percebo, Jacques, assim, que uma coisa que eu percebo muito, né? Eu lembro lá do G12. Vocês lembram do G12, né? Muito. Muita gente fala muito mal do G12, tal. Lógico que teve coisas que realmente foi, assim, sem comentários. Mas, assim, o modelo, né? A forma de trabalhar é uma ferramenta muito interessante. Lógico que foram sendo adaptadas hoje, nos dias de hoje. Por exemplo, a gente congrega, né? Eu caminho com o Edivaldir e a gente trabalha com grupos pequenos, né? Agora nós estamos nos reunindo em um grupo pequeno. À medida que isso vai crescendo, lógico que continuam os grupos pequenos espalhados pela cidade, né? Vejo isso com muito, assim, até porque foi o modelo bíblico, né? Começou assim a igreja, né? Se reunindo nas suas casas e também no templo. No templo. Né? E também no templo. Então, assim, eu queria que vocês colocassem para a gente essa importância, ou se não é tão importante, esse trabalho de reunir, ter grupo pequeno de discipulados, Sim, né? sim. Que é aquilo que você falou, a diferenciar entre o que é pastorear e o que é discipular. Eu estava aqui na minha pauta para a gente falar sobre isso, mas a gente já falou, então a gente vai caminhar também para esse final, até porque a gente não tem mais tempo, muito tempo para a gente falar. Então, fala aí, Nilton, que é a sua visão bíblica acerca disso daí também. A importância disso, ou não é tão importante? É extremamente importante, é muito importante. Só os cuidados que precisamos ter, né? Porque na cabeça de muita gente é uma metodologia, e não é uma metodologia, né? É a vida da igreja. Claro. É só o primeiro ponto. E segundo, que os pequenos grupos não é algo aleatório, ok? Existe uma hierarquia. E aí a gente pensa, não, faz de qualquer jeito, não é assim. Existe no mínimo alguns princípios, que está aqui em Atos 2,42, que é ensino, comunhão, partir do pão e oração. São 4 fundamentos. Sim. A Bíblia diz, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Que ensino é esse? O ensino que Cristo passou para eles. Claro. A comunhão, o ensino verdadeiro gera comunhão porque quebra o nosso coração. A comunhão gera partir do pão porque você não parte pão se você não tem relacionamento. Claro. O problema é que a gente quer mandar o povo partir pão sem relacionamento. E o partir pão só acontece quando há um sentimento de amor produzido pela comunhão. Claro. E por fim, as nossas orações, né? Então existe essa base. O pequeno grupo é extremamente importante desde que ele siga esses parâmetros. Claro. Não é? Hierarquia, líderes, porque não há igreja sem líder. A gente precisa entender. Líderes preparados, formados de um discipulado, de um pastoreio. Sim. E que a igreja compreenda que isso aqui não mude o contexto de igreja. Claro. Ok? Porque o que é que acontece? É o que Jesus fez. Aí a gente diz, mas Jesus andava com 100 pessoas, como muita gente diz? Não, ele não andava com multidão. Quem disse que ele andava? Claro. A multidão que andava com ele, seguia. Seguia ele. Claro, e a maioria ainda porque queria interesse. comer. Claro. Beleza, mas de Jesus realmente tinha Sim. 12. Claro. E dos 12, tinha 3. E dos 3 ainda tinha 1. Sim. Então a igreja precisa entender, é por isso também que não pode ver também uma cobrança tão excessiva do pastor. Claro. Porque o pastor não anda com 100 pessoas. Claro. Ele não pode andar com 200 pessoas. Claro. Ele não pode andar com 300 pessoas. Por isso a importância dos pequenos grupos. De líderes que andem com o seu pastor. Claro. De pessoas maduras, de pessoas preparadas. E que mesmo desses, o seu coração se abre para alguns. Claro. Mas não abre porque é melhor, não. É porque alguém se abriu para você. Sim. Porque o texto muitas vezes diz que ele tinha os 12, mas o texto em João deixa expresso o discípulo que ele amava, mas ele não amava os outros. Mas a ele deixa assim, o que ele amava. É por quê? Porque tocava mais o coração dele. Claro. O cara chega no meio de todo mundo e deita no peito de Jesus. Claro. Então tem discípulos que cuidam de você. Claro. Tem discípulos que arrebatam o seu coração. Sim. Pela forma como ele lhe trata. Sim. E aí isso não quer dizer que você desmerece os Não outros. desmerece, mas eu preciso entender que isso é uma verdade. Claro. E a igreja precisa entender isso,
Tem pessoas que mimam você. Claro. Tem pessoas que gostam de te ouvir, que gostam da tua companhia, Sim. ok? E aqueles não tem jeito, é o discípulo que Jesus amava. E agora eu preciso entender que, nesse contexto, Pedro fez discípulos, João fez, Tiago fez, e todo mundo começou a fazer, mas o protótipo é Cristo. Claro. Então é extremamente importante. Eu não posso pegar. É como fizeram a pergunta para W. Tozer sobre a oração e a palavra. O que é que, para o senhor, mais importante é a oração ou a palavra? Ele disse a mesma coisa, você perguntar a um passarinho qual é a mais importante, a asa direita ou a esquerda. Se eu arrancar a direita, eu não ando com asa só. É a mesma coisa hoje, eu vejo o pequeno grupo e o templo. Claro. É importante porque existe a reunião congregacional e existe aquela reunião mais pequena. Sim. Ok? Que é onde o pastor Jackson, o líder, ou quem seja, a gente consegue tocar a vida daqueles que estão mais perto. Sim. E aqueles vão reproduzindo esse negócio. Claro. Agora, o que a gente não pode se perder é a questão de virar-se um método e não a vida. Sim, é isso. É isso. É porque E é uma linha fina isso, para se perder. Justo. Dentro disso que está falando o pastor Newton, né? No contexto também de Atos, diz que eles perseveravam todos os dias no templo e partindo pão em casa. A questão isso aqui não é um método, isso aqui era a vida da igreja primitiva. Era a essência da igreja. Isso aí. Era a essência. A questão tem muita gente que não quer abrir sua casa. Verdade. Tem muitos irmãos que nunca foi na casa de outros irmãos. Entende qual é a questão? Não. E isso, na verdade, biblicamente, é algo que jamais deveria existir, entendeu? Porque a vida da igreja é essa vida. O próprio Jesus. Entende? Zaqueu fala o quê? É isso. Jesus não poderia resolver a questão de Zaqueu ali, embaixo da árvore? Sim, poderia. Né? Vou na tua casa. Jesus sentado na mesa e O os... senhor me conhece. É isso, Mas eu não só quero te conhecer, não. Eu quero comer do teu pão. É isso, eu quero ir em tua Na casa. tua casa. Claro, e Jesus ensinou muito a gente sobre isso, né? O quanto Jesus era conhecido como comilão beberrão, porque ele vivia na casa. Na casa do povo. Partindo pão. Jesus tinha claro isso, na verdade. Então, isso é muito interessante e, para mim, é a vida da igreja. Essa de perseverar em todos, o grupo grande e também os grupos reduzidos, entende? E se eu não estou aberto a dizer, não, em minha casa não recebo ninguém, aí tem que buscar Jesus, tem que se converter. Tem alguma coisa que está fora. Coisa que tá fora do Meu sofá novo. Esse tá feio. Meu irmão vai sentar. Minhas paredes pintadas. Os meninos vão sujar tudo. Os meninos vão sujar tudo. Meu isso. porcelanato. Meu porcelanato. Tem uma frase que eu Fale, Jaque. usava, que dizia assim, se a sua casa é só para você, é uma casa inútil. Se o seu carro é só para você, para sua família, é um carro inútil. Claro. Porque, ou seja, nós somos pessoas que abençoamos outros e recebemos pessoas. Sim. Né? E outra, eu entendo que a nossa casa é um pedaço do céu. Sim. Amém. Jesus está ali. Se há graça e unção, as pessoas vão entrar e vão ficar o quê? Impactadas. Então, que venham para casa. Que venham para estar com a gente, para experimentar desse ambiente de graça que tem. Graça. Amém. E muitas vezes a gente não quer receber porque não tem esse ambiente, né? Aí é uma coisa. Aí é um problema. Aí é um problema. Se não tem esse ambiente, como é que eu quero receber? Tem isso também, né? Mas aqui a gente tem coisa demais para falar e não vai dar tempo. Acabou. Gente, cara, assim, de verdade, eu estava na expectativa sobre esse podcast de hoje e de verdade superou todas as minhas expectativas. Juliana também estava. Hoje ela me perguntou, minha esposa, ela falou assim: ei, como é que tá? Tá na expectativa de hoje? Eu falei, tô. Ela, eu também. Então, assim, a gente tem essa expectativa, porque é um tema assim que, cara, a gente poderia ficar aqui 4 horas, 5 horas e não teria Nem para começar. como terminar essa, como diz os argentinos, essa charla, né? Essa discussão, esse podcast. Mas, enfim,